transfer nas costas e a desconfiança da torcida também. Então, o Vasco vai para cima do Corinthians para buscar uma vitória super importante dentro de casa e, sem dúvida, vai ser um momento importante, porque o Andrés Gomes, que o Vasco ganhou na concorrência do próprio Corinthians porque estava com o transferban, pode estrear nesta partida. Vamos lá, vamos trazer as outras informações. Uma notícia que correu durante o dia foi o Vasco tentou de novo contratar o Lino, jogador do Fluminense que foi para o Zenit. O Flu tentou recentemente, o Zenit disse não, e agora quem ouviu não foi o Vasco da Gama. Enquanto isso, o Lucas Oliveira tem uma proposta do Atlético Paranaense e só depende dele se quer continuar no Vasco, se vai embora. Fala-se também que o Maurício Lemos não vai continuar no Vasco da Gama. Luiz Gustavo já foi. Saiu hoje no bid da CBF a rescisão do João Vitor, Esse já foi lá para a União Soviética. Quem mais aqui que a gente pode falar? O Matheus França é um nome também que surgiu no noticiário de hoje, aquele revelado pelo Flamengo, está no exterior. O Lloyd Augusto não joga mais pelo Vasco, Aceitou uma proposta da Turquia. Não foi uma boa contratação, E ele também se desgastou com a torcida, aquela coisa toda. Nos últimos dias não aparecia mais. Então, o Lloyd Augusto vai para a Turquia, seja feliz por lá, faça grandes jogos também. E quem chegou no final da tarde, início da noite, foi o zagueiro Robert Renan, de apenas 21 anos. O Zenit emprestou por 1 ano para o Vasco da Gama e ele chegou ao Rio e diz que está realizando o sonho da família de jogar pelo Vasco da Gama. Então, agora é aguardar. A filhinha dele está com uma camisa do Vasco, muito fofa, diga-se de passagem. Toda criança é fofinha, A minha Sofia, minha netinha, linda, linda, linda. Beijo do vovô para você, minha gata. E aí o Vasco da Gama, então, tem já na terrinha o Robert Renan. Está no mercado, o Admar Lopes está no exterior, está tentando 3 zagueiros com essas saídas aí, Tem que repor, tem que colocar jogadores que possam corresponder. Agora é interessante que esses caras não acertaram no Vasco, o torcedor cobrou, mas o João Vitor foi vendido rapidinho. O Luiz Gustavo, talvez, esse aí o torcedor que queria que ele jogasse, mas apareceu uma bela de uma proposta e o Vasco vendeu, porque às vezes tem a pressão do próprio jogador para sair do clube, dos seus agentes. E que mais aí? Agora tem essa do Lucas Oliveira, então vai ficar, no momento, o Lucas Freitas e o Vasco tem que repor nesta posição. O que mais que a gente pode falar aqui? O Ministério Público do Rio de Janeiro alegou ilegalidade no plano de recuperação judicial do Vasco da Gama. Lá no Net Vasco tem essa matéria aí completa para você ler. Para a gente falar aqui no vídeo fica meio complicado, mas o problema é a questão trabalhista, o que o Vasco, nesse novo plano, ofereceu para os novos, diferente do que já tinha oferecido para os antigos. Então, o Ministério Público está vetando essa situação, está dizendo que o plano de recuperação do Vasco da Gama, recuperação judicial, não está dentro das normas, dentro das leis. Acho que é um assunto para o Departamento Jurídico tratar lá com o Ministério Público, mas é uma informação que a gente traz envolvendo o Vasco da Gama. Gente, deixa eu trazer mais notícias aqui, deixa eu sair um pouquinho do Vasco, porque a CBF, na segunda-feira, começa a vender os ingressos de Brasil e Chile no Maracanã.
Então, é a sua oportunidade de ver o Carlo Ancelotti comandando a seleção de novo no Maracanã. Ele pediu para jogar no Maracanã e a CBF começa a venda dos ingressos na segunda-feira. Agora, um detalhe, a venda será apenas para torcedores que já possuem o cadastro de biometria no site oficial da CBF. Ah, mas eu não tenho. Entra lá no site da CBF agora e faz o seu cadastramento. E hoje o presidente norte-americano, Donald Trump e Gianni Infantino, presidente da FIFA, anunciaram que o sorteio da Copa do Mundo será no dia 5 de dezembro em Washington, D.C., será na capital. E a CBF vai abrir um escritório em Miami, né? Ela vai internacionalizar a sua marca através de escritórios. O primeiro será em Miami e o meu amigo Bruno Costa vai chefiar. Inclusive, ele teve o nome dele lembrado para comandar aí como CEO do Vasco, né? E como o diretor executivo de futebol. Ele tem uma larga experiência no futebol norte-americano e vai ser de grande valia. Para os clubes brasileiros também, porque Miami, CBF justifica que lá temos escritórios da FIFA e da Conmebol também. Gente, hoje teve aquele julgamento do atleta do Delo para o Vasco, até porque outros jogadores que o Vasco pegou comprando diretamente, sem fazer essas cláusulas, o Vasco não se deu bem. Vide Lloyd Augusto, que está de saída, Jean Davi, o Maxime eu gostaria que ele tivesse ficado mais tempo, mas enfim, não ficou. Então assim, o Vasco da Gama nesse formato cara, o cara tá performando, eu compro. Não tá performando, eu diminuo a minutagem dele, não boto para jogar, e aí eu não preciso gastar, desembolsar um dinheiro com um jogador que não performou. Então assim, essa atitude de fazer um contrato dessa forma, com um detalhe, né? A cláusula de compra em caso de metas alcançadas, para mim é o que o Vasco tem que fazer nesse momento, sim. E o Robert Renan vem nessa situação também. Você que está chegando agora, não está inscrito no nosso canal, dá aquela moral, se inscreve, vambora, vamos reunir os amigos aqui para nós falarmos da nossa paixão. Então assim, Robert Renan chegou, vai fazer os exames médicos amanhã e tudo certinho. Detalhes pequenos com o Zenit da Rússia para que o Vasco anuncie esse jogador pelo período de um ano. E o Vasco está correndo contra o tempo, porque, Delírio, eu vou falar também sobre o Luiz Gustavo, corre contra o tempo para que ele possa ser inscrito na segunda-feira a tempo de jogar a fase quartas de final da Copa do Brasil. Ele está sem atuar há 3 meses, a última partida do Robert Renan foi no final de maio, mas o Vasco está trabalhando sim, e ele desembarcou dizendo que estava bem fisicamente, para que ele possa jogar diante da equipe do Botafogo. Aliás, Andrés Gomes, atacante colombiano, também vai ficar à disposição do Diniz, jogador que veio nessa janela, Thiago Mendes, ele, Robert Renan, e vem mais, que é isso que eu vou contar daqui a pouquinho, vou falar sobre o Nino também. Beto YouTube PES 23, é isso? Acho que é isso. Então assim, o Andrés Gomes é outro que pode ser um reforço para quarta-feira. Só para explicar a vocês, se o jogador não tiver inscrito 48 horas antes de começar a fase, não tem como colocá-lo mais à frente, tá? Pô, dito isso, então o Robert Renan aqui só um mês, porque no Vasco é assim, diz o Thiago Lima. Thiago, eu espero que não. Até porque com a venda do João Vitor, com a iminente saída ou a não utilização do Maurício Lemos, nós precisamos de um zagueiro pelo lado direito. Ah, mas não é ele, ok. Mas ele precisa jogar, nem que joguem 2 canhotos. Ele e Lucas Freitas. Precisa ter jogador de qualidade na nossa zaga. Tecnicamente ele é bom jogador? É. Boa noite, saudações vascaínas, canal do Lima. Vai resolver o nosso problema? Espero que sim. Porque tecnicamente ele é bom jogador. O que eu soube hoje, houve uma conversa do técnico Fernando Diniz com ele, que foi primordial para o acerto dele com o Vasco. Outros clubes estavam interessados, mas ele optou pelo Vasco da Gama. E a conversa com o Diniz foi muito na direção de: aqui, amigo, não tem gracinha.
porque se vocês não lembram, ele foi autor de uma cobrança de pênalti, uma cavadinha quando estava no Internacional, que desclassificou o Internacional, inclusive. Então, assim, o técnico Fernando Diniz fez questão de dizer, ó, aqui é seriedade total, não tem conversinha fiada. Então, vamos ver o que vem por aí, né? O técnico Fernando Diniz ajustando essa questão para poder trabalhar com o jogador. Mas, de qualquer forma, o Vasco trabalha com o Fernando Diniz, perdão, com o Robert Renan já para quarta-feira, se, obviamente, ele tiver regularizado, né? Caso contrário, esquece. Azevedo, Gabriel Paulista, só sondagem mesmo ou nem isso? Cara, nem isso. O que eu soube é que não rolou isso não, tá? Não teve isso não. Então vamos ver. Vamos ver o que vem por aí para que vocês possam, para que a gente possa ter mais reforço. Pô, mas vai chegar mais alguém? Então, essa é a informação que eu trago de forma exclusiva para vocês. Só mudar aqui a tela rapidinho. Fazer uma alteraçãozinha aqui, que nessa live é melhor botar os contador de inscritos ali dentro do nosso banner aqui, do nosso quadro do Fanático Vascaíno. Que é o seguinte, torcedor. O Vasco precisa de mais zagueiros, né? Porque a série do João Vitor abre uma lacuna, o Maurício Lemos não é utilizado pelo técnico Fernando Diniz, o Luiz Gustavo foi vendido, o Luiz Gustavo, e aí o Vasco precisa repor. O Lucas Oliveira também não vem sendo utilizado, pouquíssimo. Realmente há um interesse novamente do Atlético Paranaense por ele, não é a primeira vez que o Vasco recebe sondagens por ele, o Sport já o procurou, ele não quis, ele preferiu ficar no Vasco, então o Lucas Oliveira é um jogador que também pode deixar o Vasco a qualquer momento. Então o Vasco precisa de zagueiros. Hoje o Vasco intensificou a negociação com o Nino. O Admar Lopes segue quem está resolvendo a situação do Matheus França, eu já vou falar sobre isso, o Giovani, é o empresário do atleta, o Matheus Braga, junto ao Crystal Palace. Vasco e Matheus França, praticamente tudo acordado, um salário que giraria na casa de R$1 milhão, né? A metade do valor que ele recebe lá no Crystal Palace. É um jogador de muito futuro, só que não chegaria a tempo de jogar a fase quartas de final. Então, tudo sendo acertado com ele, teste mundo. Ele chega na sequência. Terça, quarta-feira, o Matheus desembarcaria com o Matheus, o seu xará, empresário, e o jogador no Rio de Janeiro. O Admar segue na Europa para trazer mais jogadores. Além do Robert Renan, que foi acertado, ele intensifica, já que veio do próprio Zenit, o zagueiro Nino. O Vasco subiu a proposta. O Vasco vai tentar chegar no número que o Zenit entende ser interessante. Que, esse é justo para eu vender o Nino. Lembrando que o clube russo pagou 5 milhões de euros ao Fluminense em janeiro do ano passado, logo após a Libertadores. Estamos juntos, Giovani. E o Vasco subiu a proposta. Por que ele subiu a proposta? E não à vista, obviamente, né? Até porque nesse momento o Vasco não tem o recurso à vista. Porém, sabe que com os valores que estão entrando de venda do Luiz Gustavo, mecanismo de solidariedade do Douglas Luiz, que foi vendido para o Nottingham Forest, valor do João Vitor. Então, assim, esses valores vão entrar num fluxo de caixa. O Vasco consegue chegar a uma proposta em torno de 7 a 8 milhões de euros pelo Nino. Pô, mas vale isso? Um zagueiro de 26 para 27 anos? Cara, vale. O Nino é um zagueiraço. Pô, 10 milhões de euros no Nino é um absurdo. Cara, ele é um baita zagueiro, destro, que é o que a gente precisa nesse momento, jogador de seleção brasileira, jogador com potencial, tá com 28 anos, que ele fez em abril. Então, assim, vale, pra mim vale. Ah, mas 10 milhões é muito. O que é muito pra você? Por exemplo, tô usando só a tua observação, o teste mundo.
Ganhar uma Copa do Brasil, em que você tem a premiação só para o título de 70 milhões. Chegar numa fase de Campeonato Brasileiro, numa página lá em cima, para ir para Libertadores. Quanto vale isso? Vou pegar um exemplo para fazer uma comparação, tá? E claro que uma zaga como essa é outro nível de Vasco. Nino e Robert Renan é outro nível de Vasco, esquece. Porra, o Nino nem se compara ao João Vitor, é muito mais jogador que o João Vitor. Mas vamos lá. Delira, deixa eu só botar teu comentário antes que ele suma aqui. O Deivinho, pô, Deivinho não tem espaço na Fortaleza. Del, eu acho que já passou o momento do Deivinho. E realmente tá em baixa, na minha avaliação. Obrigado pelo seu superchat. Nem pra reserva do Verratti eu acho que serve. E aí, Paulo Roberto, eu iria com o GB. Carlos Cuesta não vem mais. O Vasco dá por encerrada essa negociação. O foco está no Nino. Mas vamos lá. O time do Vasco alcança campeão da Copa do Brasil, bate parte alta da tabela do Brasileiro com a chegada do Nino, por exemplo, para reforçar o sistema defensivo. Vasco avança na contratação do zagueiro Nino, do Zenit. O Vasco da Gama segue firme no mercado em busca de reforços de peso para a sequência da temporada e, nas últimas horas, avançou nas negociações pela contratação do zagueiro Nino, atualmente no Zenit, da Rússia. O defensor, que fez história com a camisa do Fluminense antes de se transferir para o futebol europeu, é visto pela diretoria vascaína como peça fundamental para fortalecer o sistema defensivo. Segundo informações de bastidores, o clube carioca já abriu conversas diretas com o staff do jogador e com o Zenit. A operação é considerada complexa, já que Nino tem contrato em vigor e é avaliado como um dos principais defensores do elenco russo. No entanto, o Vasco conta com o projeto esportivo e a força financeira dos investidores para convencer tanto o atleta quanto o clube a liberarem o zagueiro. O nome de Nino agrada muito ao técnico Fernando Diniz, que já trabalhou com o jogador no Fluminense e vê nele a liderança e qualidade necessárias para organizar a defesa cruz-maltina. Aos 27 anos, o zagueiro chegaria para assumir papel de protagonismo imediato, agregando experiência, boa saída de bola e imposição física. Internamente, a diretoria do Vasco trata a chegada de Nino como prioridade máxima para fortalecer a zaga. O jogador, de 27 anos, também vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao Brasil e disputar novamente o Campeonato Brasileiro. Se a contratação for confirmada, Nino se juntará a outros reforços já anunciados nesta janela, mostrando a ambição da SAF em montar um elenco competitivo para a sequência da temporada.